Graças a Deus, mais um dia na presença do Todo-Poderoso. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo. Aqui estamos no canal Boa Semente para falar do amor do nosso Pai Celestial. Peço aos irmãos que se inscrevam, compartilhem, dá o seu joinha para nós continuar com esse canal ativado para a glória de Deus. Nós estamos continuando lendo a palavra de Deus. Se os irmãos não responderam, então encerrou a pergunta. Hoje eu vou estar respondendo a pergunta sobre a palavra de Deus que nós vamos ler. Aí os irmãos vão entender qual é a semente, qual é a árvore que dá fruto que você não pode comer. Amém? Nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus saído da casa daquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra, em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhe falas por parábola? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vos vedes, e não viram, e ouvir o que vos ouvis, e não ouvirão. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, arrebata, e que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, e os que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado em espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo:
O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente ao seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no seu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhe falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábola a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele e seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e o que comete iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Enquanto o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se apanham para o cesto os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo
estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilharam e diziam: de onde vem a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, João, Simão e Judas? E não estão entre nós todas suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Que palavra linda e maravilhosa que nós lemos, que traz vida, traz graça, virtude do teu Santo Espírito para a nossa vida, nos compreender o que o Senhor está falando. Eu creio que os irmãos leram comigo a pergunta também, que está escrito aqui em Mateus capítulo 13 e versículo 8, que diz assim: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro 60 e outro 30. E a palavra de Deus diz que aonde caiu em terra boa, em terra fértil, ninguém viu ninguém plantar, mas quem plantou foi o próprio Espírito de Deus, porque a pessoa que ouviu a palavra abriu o coração e a semente caiu na terra fértil. Então essa semente, ela é misteriosa, uma semente invisível, a semente que você e eu não vemos, mas ela germina, ela cresce, ela nasce, cresce e dá fruto. E este fruto não pode ninguém comer. Ninguém pode ir lá nessa árvore pegar e se alimentar fisicamente, somente espiritualmente. Porque aquela pessoa que foi convertida, aquela pessoa que recebeu essa unção divina do Senhor, ela vai abrir a boca, ele vai abrir a boca e a palavra vai ser semeada aos corações. Então, espiritualmente você vai ser alimentado pela palavra do Senhor. São coisas maravilhosas que o nosso Deus, ele faz em nossa vida. Esta foi a pergunta. E nós vamos orar, pedir ao Senhor que Deus possa instruí-lo, a você, a mim e a nós, cada dia, cada momento dessa oportunidade que Deus tem nos dado. Graças a Deus. Ore comigo, apresente aí a sua família, as suas vidas nas mãos do Senhor, para que nós tenhamos esse desejo, esta sede de estar lendo a palavra do Senhor. Maravilhoso, eterno Pai de poder e graça, nesse momento, Senhor, tão especial de oração, eu te peço, Cristo vivo, perdão de todos os meus pecados, papai, diante da tua face, porque o Senhor é puro, justo, o Senhor é eterno, glorioso, verdadeiro, e por isso que nós pedimos, Pai, perdão para poder ter essa oportunidade de entrar no santuário do Senhor e clamar pela sua misericórdia. Eu sei, Senhor, posso sentir que o céu se encontra aberto nesse momento de oração. Meu Deus, que a graça, o poder de Deus seja derramado em nossa vida. Meu Senhor, visita meus irmãos, minhas irmãs, que está do outro lado, Cristo vivo. Quem sabe é ter uma pessoa que ainda não te aceitou como Salvador da tua alma, mas agora o Espírito de Deus visita no seu lar, na sua vida, para a glória do Todo-Poderoso, que possa ler todos os dias de quinta-feira, lendo a palavra do Senhor conosco, para nós entender o que o Senhor Jesus, ele fez na terra, coisas maravilhosas, as parábolas que ele falou com os discípulos, para que hoje nós pudéssemos compreender material, para nós entender espiritual. Jesus é maravilhoso, ele nos ajuda a todo momento para nós compreender o reino dos céus. Aleluia. Senhor, permaneça conosco, papai, permaneça com estas vidas, dando vitória, salvando, libertando almas cansadas e oprimidas e atribuladas, Senhor. Nós sabemos, papai do céu,
porque é só de ti que vem a resposta, é só do Senhor que vem a providência, a salvação, a libertação, meu Pai, pelas almas, para que tenha um coração transformado, um coração, meu Pai, cheio de graça, do teu Santo Espírito. Renova esta vida, meu Senhor, com teu poder glorioso. Ah, Jesus amado, não tenho palavra, em agradecimento só quero dizer a ti, fica conosco, aleluia, permaneça conosco, permaneça nesse lar, nessas famílias, permaneça, meu Pai, em cada vida, para compreender que através da oração, da tua palavra, é que nós caminhamos, Senhor, aleluia, na tua presença maravilhosa, e o Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá graça para nós permanecer na caminhada, enquanto nós estivermos vivos, meu Pai, nos ajuda, para que teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, exaltado. Abençoa os pregadores da tua palavra, que tem pregado, meu Deus, que tem ensinado, orientado, aconselhado o teu povo na direção do Espírito Santo. Senhor, é o que eu te peço em favor dos inscritos, Senhor, daqueles que ouvem, daqueles que oram comigo, daquele que está, meu Pai, atento, Senhor, nesses vídeos, meu Pai, a qual o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado orientação na palavra, na oração, meu Deus, e eu creio que todos aqueles que oram conosco receberão vitória, receberão bênção para o teu lar e para a tua família, e para eles mesmo estar na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, que maravilha nós saber que o Senhor, Ele está conosco, Ele permanece em nossa vida, aleluia, nos sustentando com a sua graça divina, aleluia. Irmãos, eu agradeço os irmãos que sempre estão conosco, que Deus abençoe tua vida, abençoe tua família, e continue orando em nosso favor, que nós estaremos orando também em seu favor, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus permaneça na tua vida, em nome do Senhor.